Olá, meus irmãos, mais uma vez estou aqui para dividir uma palavra poderosa do Senhor, que está em 2 Crônicas, capítulo 34 e 36. Eu vou dar aqui um resumo de um avivamento antes de um juízo, né? E esse juízo que antecedeu a aliança, a quebra da maldição e o chamado ao retorno. E aqui, dentro de uma visão geral, do capítulo 34 ao capítulo 36 de 2 Crônicas, encerra o livro com uma carga espiritual profética muito intensa. Narra os últimos reis de Judá, né, antes do exílio da Babilônia, e com foco especial no reinado de Josias. E o último grande rei, reformador, na sequência trágica que levou à queda final de Jerusalém. E esse trecho, né, carrega um paralelo escatológico profundo entre os últimos chamados de arrependimento, entre o juízo final e um espelho nítido do tempo presente, em que Deus está chamando a sua igreja para uma purificação urgente, né, antes da consumação dos tempos. Então, esse capítulo histórico e profético, ele nos traz essa revelação urgente para os nossos dias. No capítulo 34, o avivamento iniciado por Josias, ali ele traz a limpeza dos ídolos, a restauração do templo e a redescoberta da lei ao arrependimento nacional, né, sobre aquela nação. No 35, ele celebra a Páscoa como ato profético de retorno e aliança ao fim trágico de Josias e contando entre si o zelo pela falta do discernimento. No capítulo 36, já vem aí a decadência total após Josias e a rebelião dos reis sucessores e o endurecimento do povo ao chegada ao cativeiro. O juízo de Deus sendo liberado após o aviso que foi ignorado, né? Também nós vemos aqui que antes do juízo de Deus, ele libera um chamado ao retorno. E esse chamado é radical. Quem ouve, viverá, né? Quem resiste, cairá. Quem ouve, viverá, e quem resiste, cairá. A misericórdia corre à frente do juízo. Deus sempre foi um Deus que se revelou com misericórdia. Então, a misericórdia vem à frente do juízo. Mas o juízo virá aonde o arrependimento for rejeitado. O juízo virá aonde o arrependimento for rejeitado, né? Então, no capítulo 34, apresenta ao rei Josias um dos mais jovens, né? Mais fiéis a Deus, ao rei, né, de Judá. E ele começou a reinar com 8 anos de idade. E mesmo tão jovem foi dado por Deus para trazer uma das maiores reformas espiritual da história de Israel. E esse capítulo revela como o coração de um líder alinhado ao Senhor pode transformar uma nação, né? Josias representa uma geração de reformadores proféticos, chamado a se levantar com ousadia para quebrar tronos de idolatria e restaurar a pureza do altar, né? E nesse contexto aí, sob o trono, após o reinado desastroso do seu pai, né, Amon, e de seu avô, Manassés. Entra aí, então, uma história profética, né? Historicamente, Josias marca o último grande mover de arrependimento em Judá. Profeticamente, ele simboliza líderes de tempo do fim, que Deus está levantando para restaurar a igreja, para o retorno de Cristo, né? Ele aponta para uma urgência de restaurar a palavra e destruir altares contrários e reavivar a aliança. Então, dentro disso tudo, é importante a gente entender a importância que Josias começou a buscar a Deus apenas, né, com 16 anos. Ele começou a destruir todos os ídolos, altares, os falsos, né, incluindo ali as coisas do antepassado. E o que ele fez de muito importante foi trazer a palavra, foi restaurar a palavra de Deus para aquela nação, né? Realizando ali um avivamento que começou no povo
e através do coração dos líderes, da liderança. E dentro disso, a humildade e a ação radical de Josias abre o céu sobre Judá, com o tempo e por um tempo. E esse capítulo ele revela que Deus ainda busca líderes que rasga o coração e não as vestes, né? Rasgar a roupa, ali no capítulo 19, no versículo 19, representa o início de uma rendição, mais do que buscar. Uma busca e rasgar o coração. Então, mais do que isso, Deus, você rasgar sua roupa, Deus quer que você rasgue o seu coração diante de Deus, né? Aqui em Joel 2:13 vai falar sobre isso. Então, buscar a Deus na juventude ainda é para esse tempo. Deus se revela, né, para aqueles que a buscam. Pedir para Deus fazer uma limpeza espiritual radical, identificar o que está distanciando o nosso coração do Senhor, voltar para a palavra, voltar para a leitura, meditar, né, escrever, declarar, buscar o Senhor com intimidade, né, mesmo em ambientes que a gente não é muito compreendido. Renovar uma aliança com Deus, orar e jejuar em atitude de prática. É para isso que Deus está nos buscando, nos alinhando para esse tempo, para que possamos viver esse avivamento. E assim como Josias, trazer diante de Deus a busca pela palavra. Então, tirar os ídolos, tirar aquilo que está competindo, a gente ter mais tempo com a palavra de Deus. Não existe avivamento sem entrega, sem consagração, sem a busca pela palavra, sem o derramar diante de Deus. Fica aí esse desafio para mim e para você. Curta esse vídeo, se inscreva e compartilhe.